Olá, o que é um PEI? Essa é a pergunta que eu mais recebo nas minhas consultorias, nas minhas reuniões com os professores e nas minhas mentorias. Também é a pergunta que mais aparece quando eu abro caixinha no Instagram. A gente ainda tem muita dificuldade para entender o que é o PEI, até porque muitas vezes esse documento ele recebe nomes diferentes, essa sigla recebe nomes diferentes. Hoje nós vamos desvendar o que é esse documento. Vamos entender um pouquinho quem é a pessoa que preenche esse documento e em qual espaço da escola esse documento ele vai ser mais efetivo e mais utilizado. Também vamos entender os 6 principais equívocos que nós temos de pensamentos a respeito do que significa um PEI. Vamos começar comigo esse vídeo? Bom, eu sou Tiene, sou professora, tenho mais de 20 anos trabalhando com educação e desses 20 anos eu trabalhei com educação especial. Comecei como professora de classe especial, onde eu fiquei pouco tempo. Depois, eu fui professora do atendimento educacional especializado, coordenei professores, eu orientei uma equipe de educação especial. Hoje, eu sou professora do ensino superior, também trabalho com orientação de professores e coordenadores de orientações de escolas a respeito do planejamento educacional individualizado, faço doutorado em ciências da educação, onde pesquiso a respeito da inclusão no ensino superior e também faço pesquisas a respeito do planejamento educacional individualizado, do PEI. Bom, o que é o PEI? O PEI, essa sigla tem vários nomes, recebe vários nomes. O nome que eu mais uso é Plano Educacional Individualizado, mas esse não é o único nome que você vai encontrar como significando a sigla PEI. Você também encontra Plano Educacional Individual, Plano de Ensino Individualizado, Plano de Ensino Individual. Mas todos esses nomes, todas essas variações significam o mesmo documento, que é o PEI. E é importante a gente saber que o Plano Educacional Individualizado, ele é diferente do plano do atendimento educacional especializado. Por que ele é diferente? Porque o PEI ele está diretamente relacionado às habilidades acadêmicas. É através do PEI que eu vou pensar como o meu aluno ele vai ter acesso ao conhecimento, ao conteúdo, ao currículo. Quais são as estratégias que eu vou usar para que as barreiras educacionais elas sejam ultrapassadas, elas sejam rompidas, digamos assim, para que o meu aluno tenha acesso ao conhecimento. O plano do atendimento educacional especializado, ele também é um documento que vai ter esse objetivo, pensar como as barreiras que nós encontramos na educação vão ser ultrapassadas, como é que nós vamos eliminar essas barreiras, na verdade, né? Como é que a gente elimina essas barreiras para que o aluno tenha pleno acesso ao conhecimento, para que ele aprenda. E só que o plano do atendimento educacional especializado, ele vai ser preenchido, vai ser elaborado pelo professor do atendimento educacional especializado. É um documento direcionado a este espaço que os demais profissionais da escola também têm acesso. O PEI, ele é um documento preenchido pelo professor de classe comum, em parceria com o professor do atendimento educacional especializado, quando o aluno frequentar o atendimento educacional especializado. E ele também é um documento acessível e muito importante que todos os outros profissionais da escola tenham acesso, conhecimento e também auxiliem na elaboração desse documento. Também é importante que o PEI tenha informações, que outros profissionais nos deem informações, contribuam para o planejamento desse PEI. A família também e o estudante também deve participar, dando contribuições, dando sua opinião, às vezes a respeito do uso de um material, às vezes a respeito do uso de uma atividade, ou sinalizando o que é importante para ele. Claro que aqui a gente tem que pensar quando houver condições. Eu não posso pensar, por exemplo, que uma criança de 3, 4 anos que está na educação infantil que ela tem condições, por exemplo, de me dizer qual o material que ela mais gosta, se, por exemplo, ela não quer fazer ou ela se sente mal por utilizar, às vezes, materiais diferenciados da turma. Então, no PEI, a gente também leva em consideração a participação do aluno na hora desse planejamento.
Então, o plano educacional especializado, ele é um documento fundamental para atender as necessidades específicas de cada aluno. Claro, cada aluno é individual e tem uma forma de aprender. Todos nós, cada um de nós aprendemos de uma forma. E isso não é diferente com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Porém, existem alguns estudantes que eles têm algumas especificidades, que nós vamos chamar de necessidade educacional específica. E essa necessidade educacional específica, ela vai estar registrada no meu PEI. Então, vamos supor, um aluno com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Esse aluno, ele precisa de mais tempo, às vezes, para realizar uma atividade ou para realizar uma avaliação. Onde eu vou registrar essa necessidade educacional específica desse aluno? Eu vou registrar essa necessidade educacional específica no meu PEI. E a partir dessa necessidade educacional específica, ou seja, essa barreira que a gente está encontrando, qual é a barreira? Por exemplo, é a falta de tempo, é um tempo limitado, é um tempo que eu penso para todos e não individualmente, e aquele aluno ele precisa de mais. É uma necessidade que ele tem. Então, eu vou pensar quais são as estratégias, quais são os recursos que eu vou utilizar para eliminar esta barreira na aprendizagem. Outro exemplo, por exemplo, é um aluno que precisa usar um lápis engrossado para escrever. Esse lápis engrossado, ele precisa estar presente na minha sala de aula. Então, eu cobro de todos os alunos, eu peço que todos os alunos escrevam com letra cursiva. Mas esse meu aluno, por ter uma dificuldade na coordenação motora, por exemplo, ele usa um lápis engrossado e ele não consegue fazer a letra cursiva. Ele vai usar a letra bastão, a letra de imprensa. Então, isto vai estar registrado no meu plano educacional individualizado, ou seja, as estratégias que eu vou usar com este aluno para que ele tenha acesso às atividades, para que ele tenha acesso ao conhecimento e que ele participe de forma efetiva daquilo que é proposto. E por que é importante que o professor de classe comum preencha esse PI? Que ele tenha acesso ativo, que ele faça esse documento. Porque quando o professor percebe essa barreira na educação e pensa como ultrapassar essas barreiras, que ele vai elaborar essas estratégias e esses recursos. E muitas vezes o professor, pensando nessa necessidade educativa específica, nesse recurso, nessa estratégia, ele percebe que, na verdade, esse recurso pensado, essa estratégia pensada, ela serve para toda a turma, que ele pode usar aquilo para todos os alunos, que também vão se beneficiar desta forma de ensino, desta metodologia, desse recurso, dessa forma, dessa nova forma, às vezes que ele pensou em apresentar uma atividade. Então, o PEI é um documento fundamental para atender as necessidades específicas de cada aluno. O PEI, ele não é um documento apenas para alunos com deficiência, para os alunos público-alvo da educação especial. Quem são esses alunos público-alvo da educação especial? Os alunos com deficiência, com transtorno do espectro do autismo, com altas habilidades, superdotação. Qualquer aluno pode ter um PEI. Por que qualquer aluno pode ter um PEI? Porque aquele aluno que tem uma necessidade educacional específica, ele tem direito que essa barreira encontrada na educação seja eliminada para que ele tenha acesso ao currículo, ao planejamento, ao conhecimento. Um aluno que não fala a língua. Vamos pensar, um estudante que chegou da Ucrânia no Brasil. Ele não fala o português. Ele é matriculado numa escola. Ele vai estar nessa escola. Qual é a barreira que a gente encontra? A barreira da comunicação. Esse aluno ele não consegue se comunicar, ele não consegue ler o material apresentado para ele. Então, eu, como professor, vou ter que pensar as estratégias e os recursos de ensino que eu vou usar para esse aluno, para que ele tenha acesso. E também como eu vou ensinar a língua portuguesa para ele.
E no primeiro momento, eu posso pensar como recurso em usar o Google Tradutor, se ele já é um aluno que lê e escreve. Então, o meu recurso, a minha estratégia vai ser utilizar o Google Tradutor. Tanto o professor para entender o que esse aluno está escrevendo na língua dele, quanto o aluno para entender o professor, entender as atividades. E também para que ele, por exemplo, possa escrever na língua dele e depois traduzir para o português. Então, o PEI vai ser onde vai estar registrado essa necessidade educativa específica e também os recursos, as estratégias, as metodologias que eu vou utilizar para eliminar essa barreira. E quando eu penso nesse PEI, quando eu penso nessas estratégias, nesses recursos, eu consigo, esse documento ele vai ajudar os professores a planejar aulas mais inclusivas e também mais eficazes. Quando eu era professora do atendimento educacional especializado, eu trabalhei num tipo de atendimento que se chamava itinerância. O que era isso? Eu ia para a sala de aula de um aluno com deficiência e eu participava dessa aula com o aluno e ali eu pensava as estratégias e os recursos que podiam ser utilizados para esse aluno, conversando com o professor de turma comum. Então, muitas vezes, eu assistia a aula, eu participava ali com o aluno, eu mediava com o aluno, eu sentava ali ao lado do aluno, naquele dia que eu estava lá, depois eu sentava com o professor para a gente pensar nesses recursos e estratégias. Quando eu voltava para essa sala de aula com esses recursos e essas estratégias, nessa época ainda não tinha o preenchimento do PLAY, eu preenchi o plano do atendimento educacional especializado, porque eu era professora do atendimento educacional especializado. Quando eu chegava com uma estratégia ou com uma atividade que aquele professor tinha pensado, mas que não sabia como ia ser acessível para esse aluno, e eu pensava em como tornar essa atividade acessível, e eu chegava na turma naquele dia para trabalhar com esse aluno, toda a turma ficava muito interessada naquele planejamento. E alguns alunos que tinham dificuldades para aprender, que não estavam conseguindo também caminhar na aprendizagem, eles sentavam perto de mim e nós trabalhávamos juntos. E aí eu começava a conversar com os professores que, ao invés de eu levar só atividade para essa criança, por que nós não pensávamos em trabalhar com todos? E não era só com crianças, às vezes com adolescentes também, do ensino fundamental 2. E a aula, ela terminava sendo para todos, com aquelas estratégias que nós utilizávamos pensando na forma de eliminar a barreira para que esse aluno tivesse acesso ou ao conteúdo, ou a uma atividade, ou às vezes até mesmo no currículo. Então, o PEI, ele vai ajudar o professor também a planejar aulas mais inclusivas e mais eficazes. Quem tem direito ao PEI? Como eu já falei, qualquer aluno. O aluno não precisa ter um laudo. Qualquer aluno que tenha uma necessidade educacional específica tem direito a um PEI. Como eu disse, uma criança que não fala a língua do país, por exemplo, a criança que chega ao Brasil, uma criança da Inglaterra, por exemplo, que só fala inglês, que não fala o português, ela tem direito a um PEI para que ela tenha acesso às atividades, ao currículo e que sejam pensadas estratégias, recursos que vão auxiliá-la na eliminação dessa barreira que é a linguagem. E é importante a gente também saber que nem toda criança, nem todo jovem, nem todo adulto, porque o PEI ele é um documento que ele pode ser usado desde a creche até o doutorado, o pós-doutorado. Ele é um documento que vai perpassar todos os níveis de ensino. Todos os níveis de ensino todos os professores podem elaborar um PEI. Que nem toda pessoa com deficiência, nem toda pessoa com transtorno do espectro do autismo, nem toda pessoa com altas habilidades ou superdotação precisa ter um PEI. Não quer dizer que porque uma pessoa é público-alvo da educação especial, que ela obrigatoriamente tem que ter um PEI. Qualquer pessoa tem que ter um PEI e nem toda pessoa com deficiência, nem toda pessoa com autismo, nem todas as pessoas com altas habilidades de superdotação precisam ter um PEI. Nós vamos pensar o PEI
sempre com base se existe alguma barreira para acessar a educação ou se essa pessoa tem alguma necessidade educativa específica. Então, quais são os principais equívocos que nós temos quando nós pensamos a respeito do PEI? O primeiro equívoco é pensar que o PEI ele é um documento baseado no laudo, ou seja, tem que ter um laudo para ter que ter um PEI. Isso não é verdade. O PEI, o aluno que tem direito ao PEI, não precisa ter o laudo. Às vezes, o laudo ele pode me dar algumas dicas. Um aluno, por exemplo, com baixa visão, que já vem com instruções através de um laudo, do tamanho da letra, de como é o melhor contraste, por exemplo, para esse aluno, ele vai me dar essas dicas de como trabalhar. Mas, por exemplo, vem um laudo para mim escrito que o aluno é autista, nível 1 de suporte. O que isso quer me dizer em termos educacionais? Eu não conheço as barreiras que esse aluno vai encontrar na educação. Eu não vou saber quais são as necessidades educacionais específicas desse aluno. Então, o PEI, ele não é um documento baseado no laudo. O PEI, ele é um documento baseado nas necessidades educativas específicas que a pessoa apresenta. O PEI ele também não é um segundo planejamento, porque muitas vezes a gente pensa de uma forma errada, equivocada, que se o aluno tem um PEI, eu vou ter que fazer 2 planejamentos para a turma. Eu vou pensar um planejamento para os alunos que não têm PEI e um planejamento para o aluno que tem PEI, que todas as atividades vão ser diferentes, que se a turma, por exemplo, está aprendendo substantivo, esse aluno vai estar aprendendo o alfabeto. Isso não é ao que o PEI se propõe. O PEI ele se propõe a pensar nesse planejamento, quando o professor preenche o PEI, ele pensar nesse planejamento, pensar em como vai ser abordado o conteúdo, as estratégias, como esse currículo vai ser trabalhado com esse aluno e pensar nas estratégias. Então, o PEI ele não é um segundo planejamento, ele é um plano educacional individualizado que eu vou pensar em como tornar a educação acessível, como eu vou garantir a plena participação deste estudante nas atividades em sala de aula. Ele também não é um documento genérico. O que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim: o meu aluno tem síndrome de Down e eu vou preencher esse documento e vai servir para todos os alunos que têm síndrome de Down. Então, a gente pensa nele como um documento genérico, num documento que pode ser aplicado para todos os alunos daquele ano escolar. Então, eu sou professora do segundo ano 1, a outra professora do segundo ano 2, e também nós temos a professora do segundo ano 3, todas com alunos que necessitam de PEI. Então vamos preencher um documento só e ele vai servir para todos os alunos. Não. Por quê? Porque nem todos os alunos têm as mesmas necessidades educativas específicas. Cada aluno tem uma necessidade educativa específica. Então, o PEI ele não é um documento genérico. Ele não é um documento padrão para todos os alunos, que pode ser aplicado a todos os alunos com necessidades educativas específicas de forma indiscriminada. O PEI ele é um documento único e personalizado para cada estudante, para cada pessoa, para atender essas necessidades educativas específicas que o aluno apresenta, que o estudante apresenta. O PEI, ele também não é uma lista de tarefas aleatórias para o aluno fazer, para o estudante fazer. Ele não se resume apenas a uma lista de tarefas, de atividades a serem realizadas pelo aluno. Embora o PEI ele vai incluir as metas e os objetivos que eu quero alcançar com esse aluno, eu vou usar, por exemplo, vamos voltar lá na criança que não falava a língua portuguesa. Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo com esse PEI? Que essa criança ela tenha, que ela aprenda a língua portuguesa para que ela possa fazer todas as atividades sem usar os recursos que eu vou utilizar até que ela aprenda a língua portuguesa. Então, o PEI ele vai ter metas e
objetivos. E essas metas e esses objetivos, elas devem ser cuidadosamente elaboradas e alinhadas com as habilidades, com os interesses e com as necessidades do aluno, visando a sua aprendizagem e também o seu desenvolvimento na sala de aula, o seu desenvolvimento na aprendizagem, no acesso ao currículo. O PEI também, ele não é uma solução instantânea. Eu fiz o PEI, eu elaborei o PEI, eu preenchi esse documento, em uma semana, 2 semanas, esse aluno vai ter nós vamos ter eliminado todas as barreiras para que esse aluno ele tenha acesso à aprendizagem. O PEI, ele não é esse documento instantâneo. Ele é um documento que não é a solução instantânea para resolver todos os desafios educacionais e eliminar todas as barreiras que nós vamos encontrando. O PEI, ele é um processo contínuo e dinâmico que a gente vai ter que sempre estar revisando. Então, eu não vou ter um PEI para um ano todo, por exemplo. Muitas vezes, esse também é um grande equívoco que a gente acha, que a gente preenche o PEI no início do ano e que esse PEI ele vai acompanhar o aluno durante todo o ano. Não. O PEI ele é um documento que precisa ser revisto continuamente. O PEI é um documento que ele precisa ser revisado e avaliado. Será que as estratégias e os recursos que eu pensei, eles estão auxiliando o meu aluno a eliminar as barreiras que ele está encontrando? Ou não? Será que eu pensei em recursos muito básicos e que, na verdade, não estão auxiliando? Ou será que eu pensei em metas, em objetivos que não estão de acordo? Então, eu preciso avaliar e também avaliar se aquilo ali está sendo benéfico para o meu estudante, para o meu aluno. Então, o PEI, ele requer uma revisão regular e ajustes constantes e conforme o progresso do aluno e também das suas mudanças e das suas necessidades. Ao longo de um ano, um estudante, ele aprende muitas coisas, ele muda muito, também muda seus interesses, ele adquire novas habilidades, novos conhecimentos, então a gente tem que sempre fazer essa revisão do PEI e sabendo que o PEI não vai ser uma solução instantânea e mágica para que a educação seja inclusiva naquele momento. Preenchi um PEI, pensei nessas barreiras que o aluno encontra, preenchi, eliminei barreira. Não é assim. Ele é um documento que precisa ser posto em prática todos os dias. E também, o PEI ele não é uma restrição ao potencial do aluno. E isso é um equívoco muito grande que se comete. Antigamente, pensava-se no PEI, por exemplo, como um documento que iria modificar o currículo, um documento que iria eleger, digamos assim, as partes do currículo que seriam trabalhados, o que seria importante, o que aquele aluno poderia ou não ter acesso. O PEI, ele não pode, de forma alguma, ser visto como uma limitação ao potencial do aluno. Muito pelo contrário, o PEI ele é uma ferramenta, desculpem, que visa proporcionar esse suporte e essas oportunidades para que o aluno desenvolva as suas habilidades, o seu potencial e que ele possa aprender e participar. Porque o maior objetivo do PEI é garantir a participação e a aprendizagem do aluno e o acesso ao currículo, aos conteúdos escolares, ao planejamento do professor e que o aluno, então, ele se desenvolva, ele tenha todo o seu potencial de aprendizagem, seu potencial acadêmico, social e emocional também desenvolvidos. E é muito importante que quando a gente preencha esse PEI, que a gente faça esse documento, que a gente compartilhe ele com os outros profissionais da escola. Que não seja só um documento meu que fica guardado na minha gaveta e que mesmo que eu coloque esse PEI
em execução todos os dias, nos meus planejamentos, tudo que eu pensei ali, eu use como estratégia, como recurso, eu preciso compartilhar com os outros profissionais. Por exemplo, eu sou professora de um terceiro ano, eu preciso conversar com o professor de educação física, por exemplo, a respeito desse PEI, do que eu estou trazendo ali naquele PEI, porque às vezes essa troca de informações pode trazer recursos novos, ideias novas, a gente trabalha em parceria. É importante que a gente entre em parcerias com os outros profissionais que também atendem esse estudante. Então, é importante a gente se apropriar realmente do que é um PEI e também do que não é um PEI, para que a gente não cometa esses equívocos, esses pequenos erros que vão surgindo na história, nas conversas, às vezes, tortuosas do que significa esse planejamento. É, eu espero que essa conversa, essa fala tenha sido proveitosa para vocês. Vou pedir para que vocês compartilhem com quem vocês, com outros professores, com familiares dos alunos também, para que a gente possa divulgar esse conhecimento, para que a gente possa compartilhar da importância e da necessidade do preenchimento do PEI. Compartilha, e se você tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito, deixa um comentário aqui para que a gente possa ir conversando cada vez mais a respeito desse aluno, desse documento, e que a gente possa cada vez mais aprimorar para que a educação seja realmente inclusiva e que para todos, e para garantir realmente a presença, a participação e a aprendizagem de todos os alunos, porque o mais importante é que a gente saiba que o aluno ele não pode estar apenas matriculado na escola, ele precisa ter a presença, ou seja, o acesso, a aprendizagem, a presença, ele precisa ter acesso, presença, garantia de aprendizagem e de participação na escola. Esses 4 pilares a gente não pode esquecer. Sem esses 4 pilares, acesso, presença, participação e aprendizagem, a educação não é inclusiva. Ter um aluno só na sala de aula sem aprender, sem pensar nas estratégias, nos recursos que levem ele a uma aprendizagem efetiva, não é uma educação inclusiva. Deixe seu comentário, faça suas perguntas, que a gente vai conversando e aprofundando cada vez mais esse tema. Até a próxima!